Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live do G365. Novamente, às 6h05 da manhã, estamos aqui com essa galera maravilhosa acompanhando a gente aqui. A gente está lá no fundinho, olhando lá o Pedro, fazendo algumas flexões, o rapaz do exercício. Parabéns, Pedro. E estamos juntos. Hoje o tema é basicamente continuação de ontem. Quem está chegando e vendo essa live hoje, está sem som aí, ô Iraci? Dá uma olhada que deve ser o seu aparelho, tá? Porque os demais estão com som. Bom dia, Alessandro. Ah, o tema de hoje, Bom basicamente, dia. é segmento de ontem. E ontem nós falamos sobre a questão da troca, né? E eu falei bastante a respeito de conhecimento, né? E hoje a gente vai falar exclusivamente de conhecimento, né? Sabedoria, né? Hoje o tema é sabedoria. E você que está no YouTube aí, vendo essa live depois ou hoje mesmo, não esqueça aí de deixar o like, de se inscrever no canal, tá? E é muito interessante você dar uma caminhada nas lives anteriores para você entender o processo e entender tudo que a gente vem falando aqui nas nossas lives, de 6h05 da manhã, do Gestão 365, né? Eu vou compartilhar primeiro com vocês aqui uma pequena palavra, tá? Para que vocês possam aí, dar uma pensada, ligar no mindset, né? E para vocês entenderem o tanto que o tema de hoje é importante, né? Vocês sabiam, né, que na Bíblia existe 100 versículos falando sobre sabedoria? Alguém sabia aqui? Ninguém sabia disso? Né? Você sabia, Pedro, que na Bíblia tem 100 versículos falando sobre o tema de hoje, que é sabedoria? Se eu falar para vocês que até 3 meses atrás eu era completamente ateu, vocês acreditam? A transformação ela acontece. Então, assim, eu estou aprendendo. Por isso que Então, eu o estou tema de aqui. hoje é muito Aprendi uma importante. coisa hoje. Uhum. Então, na Bíblia, a Bíblia tem 100 versículos que fala de sabedoria, né? E eu já quero trazer aqui dois versículos pequenos aqui, coisa pequena para a gente ser rápido, porque a nossa live é meia curta, né? Sobre, lá em Reis, né? 4:29 e Reis 4:30, versículo 30. Versículo 29 e versículo 30. Quem depois quiser pegar e dar uma olhada, muito importante. Ó, e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, com a área que está como a área que está, como a areia que está na praia do mar, né? Então Deus perguntou a Salomão o que ele queria, né? Salomão pediu-lhe sabedoria, porque não adiantava dar muitas coisas para ele, porque para governar bem ele precisava de sabedoria, né? Então, esse foi o que Salomão pediu para Deus. No versículo 30, e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, o que quer dizer isso, gente? O tanto que é importante e tanto que Salomão já foi sábio, né? Em pedir para Deus sabedoria. Não pediu riqueza, não pediu. Com a sabedoria você conquista tudo que você quiser, né? E o tanto que é importante você também obter sabedoria para poder transbordar, né? Para você pegar, ter conhecimento, né? E o que é, no ponto mais físico, né? E no nosso dia a dia, o que é sabedoria para cada um, tá? A sabedoria é você ter realmente condição de tomar boas decisões,
de você ter uma ação mais positiva, de você poder realmente prosperar, né? Ter bons resultados, fazer uma boa gestão na tua empresa, tudo isso decai sobre a sabedoria, né? A sabedoria, ela é muito importante para que você possa realmente obter resultados. Agora, como que você adquire sabedoria? Fazendo igual Salomão, pedindo para Deus, lá atrás, igual Salomão fez, pediu para Deus para que lhe desse sabedoria. Deus já nos criou e nos deixou de uma forma para adquirir sabedoria, né? E como que a gente vai adquirir essa sabedoria? Alguém sabe aqui como você vai adquirir a sabedoria? Alguém sabe? Portanto, que é Oi, importante. Newton. Sim. Bom Fala aí, dia. Alessandro. Bom dia. Tô aqui na correria arrumando as meninas, mas eu gosto muito desse tema. Sim. E eu tenho, nossa, eu amo falar sobre sabedoria e sabedoria, né? Justamente conforme a palavra, né? E também conforme alguns provérbios que a gente vê aí, que às vezes nem tá na Bíblia, né? Confúcio mesmo falava que saber e não fazer é não saber. Uhum. Então, acho que o primeiro conceito importante sobre sabedoria que eu entendo é que ela é baseada em resultado, em atitude. Sim. Não é só em conhecimento teórico, né? Não é aquilo que vira, né, obesidade cerebral. Você lê, vira uma montanha de conhecimento que não tem aplicação nenhuma. Isso não é sabedoria. Agora, se você aprende algo, por exemplo, aprende na sua aula agora e passa o resto do dia, né? Gestão 365 é uma oportunidade muito grande da pessoa realmente viver a sabedoria. Então, pega 30 minutos da sua aula e se ao longo do dia você reflete sobre aquilo e aplica no seu trabalho, na sua casa, na sua vida pessoal, então isso aí vai gerar sabedoria, né? Eu seguindo aí o Pablo Marçal, ele fala de algo interessante, da sabedoria horizontal e da vertical. E essa sabedoria horizontal é essa, que é acumulada com a experiência, é uma sabedoria que, por exemplo, nós temos como em você alguém experiente, então pode ser considerado um conselheiro. Então, e na multidão dos conselheiros, a gente encontra essa sabedoria. Cada um numa especialidade, isso vai acumulando conhecimento, experiência, que se a gente aplicar, vira sabedoria, a gente encontra ela. E o, E o grande sábio é aquele que realmente compartilha, né? é no Você transbordo, né? realmente, no transbordo, você compartilhar. Tanto que é a nossa intenção aqui no grupo, esse compartilhamento. O que você está compartilhando com a gente aqui é espetacular. E a gente entende o seguinte: como que você adquire a sabedoria, né? Você vai adquirir ela praticando, né? Se você não praticar, você não vai adquirir. Não adianta, tá? Então, você tem que praticar. O que você aprende hoje, você tem que praticar, você tem que mentalizar, você tem que executar. Então, é muito importante, né? E aonde que você busca isso? Nas melhores pessoas que passaram pelo seu caminho. Você tem que absorver o que é bom, absorver o que é produtivo e fazer realmente com que isso aconteça, executar, né? Não adianta a gente pegar um livro e ler o livro, igual mesmo o Alessandro falou, e ficar obeso em conhecimento, mas não transbordar esse conhecimento, não pegar esse conhecimento e passar para frente. E a live de hoje até é essa, é um puxão de orelha para a gente, tá? É para a gente realmente pegar a nossa sabedoria, o que a gente tem, ser sábio, pegar o conhecimento que a gente tem e transbordar e trazer isso para as pessoas. Isso é importante. Hoje é o sétimo dia de live, tá? A live número 8, que a primeira foi uma apresentação, e a gente vem falando de várias fases de desconstrução, tá? Hoje é o último dia de desconstrução, amanhã a gente já vai começar com conteúdo mais denso, mais direcionado na área de gestão. Então, hoje é o dia do puxão de orelha. Todo mundo é sábio. Vou te falar um negócio, não existe ninguém que não seja sábio, tá? Mas não pega essa sabedoria sua, o que você tem de entendimento, a sua sabedoria, e trava, guarda para você e não saiba usar. Ou então faça com que ela, né, floresça, com que ela realmente transborde, né?
Então, se você tem um pouquinho de conhecimento de qualquer coisa, você pode ensinar alguém. Isso pode transformar a vida de alguém. Isso pode realmente fazer diferença na vida de qualquer pessoa. Isso, Não isso. existe ninguém que saiba pouco e não possa ensinar. Tá? Então, compartilhe, gente. Hoje em dia, realmente, é para você pegar, entender que você precisa compartilhar. Compartilhar as coisas que você realmente precisa ensinar e aprender com ela. A gente, ensinando, a gente aprende. Isso é fantástico. Você quer falar, Wagner? Pode. Na verdade, eu entendo sabedoria, assim, por isso que Salomão pediu sabedoria, né? O conhecimento é algo que a gente adquire. Ou tem uma frase que hoje é muito moderna, assim, é uma expressão, hard skill e soft skill, né? Na verdade, o conhecimento é o hard skill, é o que você adquire com essa live, o que você absorve com essa live. E o soft skill, que é a sabedoria de como aplicar, como conectar pessoas com esse conhecimento que você adquiriu. Então, Salomão tinha muito conhecimento, porque ele era muito buscava muito saber, só que ele não sabia como utilizar isso. Então, a sabedoria é você saber utilizar o conhecimento que você adquiriu, entendeu? Perfeito. Então, você tem muito conhecimento, você tem um overdose, não sei o que fala, uma gordura de conhecimento. Mas como é que eu vou utilizar? Tipo aquela parte que a gente fala sobre você tem um caminhão de sementes, né? Mas com qual delas que você vai plantar? Qual que é o correto para aquele terreno? Olha tanto que essa questão, vou pegar o gancho que você falou sobre caminhão de semente, né? E isso a gente já aprendeu em algumas lives aí. Se você tem um caminhão de semente, mas você tem apenas um terreno, um lote de 360 metros quadrados, vai lá e derrama o caminhão de semente, tá? O que vai acontecer? Não vai nascer uma semente. Sabia disso? E as sementes que ficarem por cima vão apodrecer todas as outras e não vai nascer basicamente quase nenhuma. Ou se nascer alguma, vai ser pouca, muito pouco. Então, assim, vai ser, a produção vai ser ridícula. Agora, pega um caminhão de semente, alarga o seu terreno, né? Pega um terreno gigante e distribui essa semente nesse terreno grande. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você pegar, entra aí de novo a obesidade de conhecimento. Você vê live, vai adquirindo conhecimento e fica só para você esse conhecimento. Vai acontecer igual no lote pequeno, cheio de um caminhão de semente. Você vai ficar obeso, cheio de coisa ali, e o seu conhecimento vai começar a apodrecer, vai começar a se perder. Porque você nunca vai conseguir usar ele todo. Agora, se você alarga o seu terreno, se você começa a juntar pessoas, multidões, junto com você, e você começa a transbordar, começa a ensinar, a passar o que você aprendeu, o que você adquiriu ali para essa multidão, você está realmente replicando o que você aprendeu, o que você tem de conhecimento, e você está aprendendo cada vez mais, está frutificando. É uma coisa engraçada o seguinte, eu não tinha coragem de fazer lives. Vou contar uma história rapidinho. Tem mais ou menos, eu fiz o FL11, cara. Hoje já está mais de 50, né? Há 6 anos atrás. E eu preparei um projeto, preparei até um e-book, tudo direitinho, chamado Fórmula da Gestão. E eu fiquei com isso engavetado durante 6 anos. Está engavetado ainda, né? Mas eu transformei ele aqui no G365, porque era uma ideia sobre falar sobre gestão. Tá? Porque eu sempre fui empresário a minha vida toda, desde os meus 18 anos. São 27 anos já de mercado e de trabalhando em vários, sempre fui empreendedor. E vejo que as empresas necessitam muito dessa área de gestão, porque no Brasil nascem milhares de empresas todos os dias, e no primeiro ano morre em torno aí de 80%, no final sobrevive 5%, 3 a 5% de empresas criadas aí no ano. Porque se você passar do terceiro ano, você está começando a respirar, caminhando.
Quando você chega no sexto ou sétimo ano é que você começa a ter resultado. Cara, é uma ou outra empresa que tem resultado rápido. As empresas, elas precisam ser consolidadas, né? Então, não perca a vontade de crescer, né? Acredite, continue, trabalhe, faça a coisa correta, que as coisas vão acontecer. Se você pegar e desistir no primeiro ano, você vai morrer mesmo, não tem jeito. Lá chega o primeiro ano, a empresa morre, né? Então, para você ficar sólido, você realmente precisa buscar conhecimento, trocar conhecimento, fazer network, continuar gerando relacionamento para que você possa ter resultado, né? Isso é muito importante, entendeu? Então, hoje, nós estamos aqui para convocar todos vocês que estão aí chegando no YouTube aqui, no futuro, ou mais para frente, está vendo essa live, ou qualquer dia aí, depois dessa live ao vivo de hoje, e que queira realmente transformar a sua vida, tome essa decisão. Realmente faça com que os seus sonhos tornem realidade. Entendeu? Comecem realmente a usar a sabedoria para poder fazer o negócio alavancar. Busque conhecimento, esteja nos melhores lugares, esteja com as melhores pessoas. O seu ambiente fala quem você é. Se você vive num ambiente, cara, onde tem pessoas prósperas, você é a outra pessoa que vai ser próspera ali naquele ambiente, com certeza, né? Então, seja sábio, tá? Aprenda a usar o que Deus deu de maravilhoso para a gente, que é a sabedoria. Entendeu? Até um analfabeto, cara, ele tem sabedoria. A sabedoria, ela não depende de conhecimento. Ela depende de decisão. O conhecimento a gente busca. O conhecimento a gente estuda, a gente vai atrás. A sabedoria a gente tem, a gente precisa exercitá-la. Vou contar uma história rapidinho de novo, do meu pai. O meu pai era um cara sábio demais, entendeu? E ele me ensinou coisas que eu jamais ia aprender em escola. Ele me ensinou a ser uma pessoa honesta, a ser trabalhador, a buscar resultado. E uma coisa, ele era analfabeto, ele não sabia, ele sabia escrever o nome, porque foi minha mãe que ensinou, ele não foi, nunca foi na escola. Porque na época do meu pai, os meus avós pensavam o seguinte, que a vida era só trabalhar, morava na fazenda, na roça. Então, o que que acontecia? Ele pegava e colocava os filhos tudo para trabalhar na roça, para plantar e tal, porque a vida dele era aquela, plantar para comer, não tinha, não ia em cidade nem nada, vivia lá na fazenda, né? Aí para você ver o tanto que isso fechou ali, ó. E meus tios e meu pai, nenhum deles tinha estudo, nunca frequentou escola. E o meu pai, cara, meu pai chegou a construir, ó, meu pai conseguiu construir uma casa, meu pai conseguiu comprar até uma fazenda na época, tá? Trabalhando, você acredita, cara? Através de negociação, de sabedoria. Aí o cara assim, mas o cara não tinha estudo, como que ele tinha conhecimento para poder fazer negócio e fazer as coisas acontecerem? Ele foi adquirindo com a vida, buscando informação, ele foi acontecendo. Mas ele, quando ele ia fechar alguma coisa, ele pedia alguém para ler para ele. E ele encontrou pessoas boas, ele encontrou pessoas ruins. Tanto que ele foi enganado depois, que acabou trocando uma fazenda numa casa. É uma coisa engraçada, né? Aí, portanto que é importante você ser sábio e buscar conhecimento. Porque se ele tivesse buscado conhecimento, se ele tivesse buscado aprender, tivesse condição de ter aprendido, ele não tinha pegado uma fazenda e trocado numa casa. Ele trocou uma fazenda numa casa porque era o sonho dele morar numa cidade vizinha da cidade que a gente morava, porque era a cidade onde ele nasceu, então ele tinha o sonho de morar lá. Ele trocou uma fazenda que ele conquistou com mais de 30 anos de trabalho em troca de uma casa, né? Então, olha só para você ver. Aí você fala assim, mas então vocês tinham uma situação boa. Não, cara, a gente passou necessidade. Isso foi uma conquista dele, e quando ele conquistou, ele não soube desfrutar. Então, se você conquista uma coisa e não sabe desfrutar, você perde.
Ele conseguiu um patrimônio que poderia mudar a vida da gente, tá? Mas por falta de conhecimento, por falta de saber desfrutar e de fazer aquilo gerar dinheiro, ele perdeu aquilo em pouco tempo. Então, não teve nem resultado. Então, ele fez vários negócios até ganhar conquistar isso e acabou não trazendo resultado para a família, né? Tanto que é importante você pegar o seguinte: aprenda, estude, entenda o que é, mas faça isso acontecer. Repita, execute, aplique. O que você aprendeu hoje, aplique amanhã. Aplique hoje mesmo. Comece aplicando, entendeu? Ontem mesmo a gente falou aqui sobre várias coisas, sobre a troca. Então, o tanto que esse tema de ontem é importante e é conectado com o de hoje. Você tem que fazer trocas, você tem que realmente viver de troca. Troca de conhecimento, transborde. Pega o que você está aprendendo hoje e ensine alguém. Na hora que você estiver ensinando alguém, você está aplicando a sua sabedoria e está resgatando mais conhecimento. Ser sábio e ter sabedoria não é adquirir só conhecimento. Adquirir conhecimento é uma etapa, é uma coisa que você precisa fazer para o seu crescimento, para o seu desfrute, para você poder desfrutar, para você poder ter sucesso, prosperidade. A sabedoria é saber como aplicar o que você adquiriu de conhecimento. O que você adquiriu de conhecimento, se você sabe aplicar, e se você transborda e também ensina, você realmente está usando a sua sabedoria de forma correta, né? Então, a gente vê o tanto que é importante. E já estamos aqui em 27 minutos. A gente gosta de sempre terminar a nossa live às 6h30, para não perder as outras que vêm, né? Para buscar mais conhecimento. E hoje eu quero abrir aqui uns 3 minutinhos aí, antes da gente terminar, para todo mundo aí falar um pouquinho, falar um oi e mostrar também que vocês aí realmente vai ver que cada um desses aqui vai estar falando aí a partir de amanhã aí, vai estar marcando um dia para poder falar um pouco sobre gestão. E a gente tem várias coisas aqui. Agora, falar sobre gestão não é só trazer o que você tem de conhecimento. Traz a sua história, né? Traz o que você construiu, né? O que você está vivendo sobre gestão hoje? Porque, às vezes, a forma que você está vivendo e tal, a gente pode te ajudar e também você pode ter certeza que aqui vai ajudar alguém que não está vivendo nem aquilo que você está vivendo. Compartilhe, né? Então, esse é o intuito nosso de compartilhamento. Tá? Alguém quer começar a falar um pouquinho? Pedro? O André quer começar. O André quer começar. Eu vi aqui. Então vai, André. Ô louco, Pedro. Qualquer hora eu começo correndo, igual o Pedro. Já está transformando a gente. Hoje eu sou só aluno, rapaz. Só tô levando uns tapas na cara, assim, pá, pá. Aprendendo bastante, né? E, ó que a liçãozinha de casa. Tô anotando tudo. Hoje o Newton não mandou os códigos, mas eu já anotei. Então, Pra já começou gente... a pegar, né? mas... É intuitivo. Hoje realmente para que vocês realmente peguem os códigos sem eu ficar escrevendo para vocês. Pô. E aqui eu já anotei aqui na minha listinha e vamos estudando, né? Vamos para frente. Hoje não tem muito o que compartilhar, né? Você falou aí a passagem da Bíblia sobre o Salomão, né? Isso. Rei Salomão. E é interessante que eu vi essa história dele recentemente, né? Aí foi bem interessante de fazer esse tipo de comparação com ele, né? E é interessante falar assim que o momento em que isso ocorreu, né, na vida dele, ele era uma pessoa extremamente jovem,
Ele era um menino, um rapaz, assim, muito jovem, que acabou se tornando rei, né? E ele se sentiu assustado naquele momento. Ele podia realmente pedir o que ele quisesse, né? E ele pediu a sabedoria para conduzir o povo dele, né? E isso foi foi extremamente impactante, né, na vida dele e como exemplo para a gente, né? Naquele E momento. impacta na vida de todo mundo até hoje, né? Um É, negócio que impacta mesmo. Pedro, agora chegou a sua vez, né? Em relação à parte do aprendizado, o que, né, nesses últimos 3 meses aí, né, por coincidência toda, eu tenho tentado aprender muito sobre mim e, e descobrir, né, assim, por que que eu sou do jeito que eu sou. Eu comecei a achar que eu tenho TDAH, que eu tenho. Aí eu também estava achando que eu tinha dislexia, estou vendo se eu tenho. E essa semana, última semana agora, eu descobri que eu tenho espectro autista. Então, isso daí explicou muito porque que às vezes eu nunca gostei de network, porque o autismo, né, ele faz a gente gostar mais da gente mesmo e tal. Então, foi bom ter descoberto isso, porque aí pelo menos eu não me sinto mais estranho. Porque agora eu sei que tem um motivo, e agora eu sei onde que eu posso atacar para melhorar, sabe? E nisso daí do aprendizado, é mais a questão da dificuldade que eu tenho de me externar e, às vezes, de passar o conhecimento daquilo que eu carrego. E eu notei essa dificuldade muito grande na imersão nossa, sabe? Onde eu, às vezes, né, ali numa conversa, todo mundo está querendo bater papo com quem é legal e tal, assim, mas com quem vai te acrescentar alguma coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com o Nilton, com o Alessandro também. André, eu acho que a gente não conversou, né, André? Eu realmente não lembro. Wagner também, a gente conversou lá. Então, eu sentia falta disso, de poder conversar mais, escutar, compreender, sabe? Não ficar divagando muito por causa do TDA e não querer me distanciar por causa do autismo. E aí, mas isso aí está sendo um aprendizado muito grande e eu quero começar a transmitir melhor isso. Eu já tenho meu canal na consultora, que eu transmito tudo, mas eu tenho que melhorar. E é isso aí que eu estou fazendo. Então, Alessandro, bora. Os meninos estão dormindo aí, ó. Dá para você falar agora. Opa, é isso aí, Pedrão. Então, eu queria até compartilhar algumas dicas aí, né, para poder, de fato, tá crescendo em sabedoria, fugindo daquilo que eu sei da obesidade cerebral. Então, muita coisa o Newton já citou, né, até em função do tema de ontem, que eu perdi, mas eu entendi qual que é o gancho, né, da troca, que é você ensinou, cara, você aprendeu, você ensina, que quando você ensina, você está aprendendo em dobro, né, e você está praticando. Então, a sabedoria é uma questão de prática. Então, ensinar o que você acabou de aprender, seja rápido nisso, né? Fuja do perfeccionismo e, para isso, externalize perguntas. E por que eu falo externalizar? Às vezes a gente fica refém, fica fazendo perguntas internas e a gente não internaliza. Isso só alimenta o entendimento próprio e o entendimento próprio é perigoso. Fala lá em Provérbios também. Você cai numa cilada, né? E de ficar achando que você está com a razão, que os outros sim, estão errados. Você tem que externalizar, faz pergunta, porque a pergunta ela libera pressão. A pergunta ela movimenta. Então não fica guardando isso internamente, porque, cara, você resolve muita coisa fazendo perguntas. E é uma maneira de você crescer em sabedoria. Faça testes. Então, o teste ele pode dar certo ou pode dar errado. Se der errado, você vai, pega o erro e aprende. E você vai crescer. O erro vai virar seu professor depois de um teste. Mas se você sim. não testar, você vai ficar no achismo. Você fica refém daquilo que você, sabe? Você vai achar e vai ficar na dúvida. Você vai ficar alimentando algo que não vai te levar a crescer em nada. De novo, alimentando entendimento próprio. Que é uma cilada. É um labirinto que você entra e cai no engano. Entendeu? E procura nas trocas de ambientes, de pessoas, sabe? Buscando pessoas e mesas que têm mais sabedoria que você. É aquela multidão de conselheiros, de pessoas que estão caminhando para onde você quer chegar,
que têm resultados, e na soma desses conselhos, das pessoas que têm resultado, ali está morando a sabedoria. Então, busca sempre mudar dessas mesas, ambientes, né? Que pessoas estão mudando, mirando aí no seu propósito. As pessoas te puxam, né? Ótimo, Realmente, se você está sentado numa mesa onde ali está envolvido de grandes sábios, de sabedoria, de pessoas que são realmente acima do seu conhecimento, sente nessas mesas, não tenha medo, entendeu? Ah, cara, eu não vou ali, não vou sentar ali porque o pessoal ali é outro nível. Que outro nível? E, cara, e queimou, eu não posso deixar de falar uma coisa que vem no meu coração, até olhando para a tela aqui, vendo minhas filhas. Cara, você encontra sabedoria nas crianças. Um dia você foi criança e às vezes você já nasceu com muita sabedoria e por causa das crenças que depois se instalaram em você, ela adormeceu, ela ficou escondida. E aí, quando você se relaciona com as crianças, você vê a inocência delas, o quanto elas são livres, o quanto elas são boas para fazer perguntas, né? O como é que elas reagem diante das situações. Às vezes você se esqueceu daquilo. E você, observando elas, convivendo com elas, se divertindo com elas, você pode despertar aquela sabedoria que já veio com você quando você era uma criança. E às vezes isso aí está adormecido. Ontem mesmo eu usei uma metáforazinha, metáfora não, eu usei uma realidade, né? Sobre gestação, na questão da troca, de que a sabedoria é uma coisa tão interessante que a criança já nasce sabendo, né? Porque ela é incubada dentro dos 9 meses ali com a mãe, ela já está adquirindo conhecimento, ela está adquirindo tanta coisa, ela reconhece a voz do pai, quando ela nasce, ela já reconhece a voz do pai, da mãe, ela já sabe como que ela tem que chorar na hora que sente dor, como que ela tem que chorar na hora da fome. Então, ela já nasce sabendo, tendo sabedoria. Então, se ela não tivesse isso, ela não conseguia sobreviver. Entendeu? Tanto que a gente já nasce preparado. Você vê que tudo aquilo tudo aquilo que eu falei no começo, a criança já faz. Sim. Ela testa, ela cai, levanta. Se ela errar, ela testa de novo, né? Para aprender a andar de bicicleta, andar. Ela faz perguntas, não fica guardando. Aí, geralmente, o adulto fala assim, cala a boca. Né? Não fala assim. Vem ensinar. E aí vai matando, né? Tem a fase do porquê, né? A fase do porquê. Isso, a fase do porquê. Por que isso? A fase do porquê é fantástica. Aí o adulto não está preparado, faz podar. Exatamente. Tem assim, um vídeo na internet que vocês podem procurar depois, tá? De um pai e um filho, tá? Olha o tanto que é interessante aqui, rapidinho, essa história. É um pai e um filho sentado na praça, né? E um passarinho cantando. E o pai pergunta várias vezes para o filho que passarinho que é aquele que está cantando, que barulho que é aquele, né? E o filho vai perdendo a paciência, né? Por ele perguntar tantas vezes. E a gente depois, lá no fim da vida da gente, a gente vai virar criança de novo, a gente vai começar a assimilar isso de novo. E isso era o pai treinando o filho para a questão de paciência, de ter paciência, né? Porque a gente, quando é pai, a gente precisa fazer isso com os filhos, porque o filho pergunta muitas vezes, treinando, fazendo o treinamento do que é determinada coisa, fazendo aquelas perguntas. Wagner, quer dar sua palavra? Muitas vezes os filhos da gente desafia, né? Com as perguntas deles. São cada pergunta, rapaz. É verdade. E às vezes a gente fica em maus lençóis com a resposta. Wagner? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Compartilhar um pouquinho do meu aprendizado nesses meses de Million Club. Acabei de chegar na corrida. Estou me preparando para uma meia maratona de 21 km no final do ano. E a atividade física me ensinou muito essa questão do cair e levantar. E eu acho que mais importante é a constância, né? Eu tento criar assim um método para mim, assim, pelo menos do que eu aprendi, porque é muito conhecimento que a gente ouve, muita coisa que a gente escuta, mas vou juntar algumas coisas que os colegas falaram aqui. Ouvir, anotar aquilo, né? Externar isso,
anotar, escrever e fazer perguntas. Eu considero isso importante. E pegar pelo menos uma coisa apenas. Porque é mais importante você fazer constante, pelo menos assim, eu entendo dessa forma, e tem funcionado para mim. Eu estou vendo as pessoas me criticando, as pessoas falando, até da minha própria família mesmo, entendeu? Do movimento que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo, eu me sinto feliz porque eu estou fazendo. Eu estou tendo constância, e a constância é poderosa demais. É isso que eu queria deixar hoje para vocês aí. Show de bola. Muito bem colocado, Wagner. Top, top. Deixa Agora o eu ver. Soares. Agora é eu. Olha, o Rodrigues falou ali. É muito bom, né? A gente falou bastante coisa aí sobre TPC, né? Que foi o que o Wagner falou ali, que é teoria, prática e constância. A gente falou bastante coisa referente, o Ali falou ali, né? A arte de fazer perguntas, né? Que a arte de fazer perguntas é um diferencial para a gente poder dominar a sabedoria. Não é dominar não, né, gente? É ter um entendimento de como usá-la. E você conduziu novamente muito bem, né? Obrigado aí por ser um mestre mesmo, né? Quando eu boto no meus status lá mestre, porque eu te considero mestre e vamos junto, vamos caminhar junto aí, Tamo junto. Estou aqui aprendendo com vocês. convertendo conhecimento em sabedoria para aplicar da forma correta e transbordar na vida de pessoas. Obrigadão, né? Vamos juntos 100%. Então, hoje passamos aí 10 minutos do nosso tempo, né? Mas Agora a minha live foi um pouco para frente agora. Estamos juntos. eu vou estar lá com você agora. Tá bom. Muito obrigado a todos, tá? Seja muito bem-vindo, Wagner, Rodrigues. Te espero aqui mais vezes, tá? Vem participar com a gente aqui, falar um pouco sobre alguma coisa que você conheça sobre gestão ou sobre o que você está fazendo aí nas suas atividades. É muito importante, a gente vai abrir espaço aqui para cada dia poder usar o espaço e falar sobre um tema, né? Sinta-se à vontade e agradeço a presença de todos, tá? Beleza? Ô, Nilton, só Sim. uma coisa em relação ao grupo, Sim. não sei nem se é o momento, mas você tem mandado sempre, né, um lembrete para a gente às 6, mas Sim. não tem mandado o link. Então, às vezes, se assume que as pessoas saibam já desse link, e aí, por exemplo, eu sempre tenho que voltar na sua última postagem lá em cima para pegar o Ok. link, tá? Então, assim, só para não criar uma dificuldade para quem não tiver entrado ainda. Bem lembrado. Mas estamos juntos. Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, até mais. Amanhã estaremos de novo de volta às 6h05 da manhã. Valeu, pessoal. Um ótimo dia a todos.